A mesa estava posta, mas ninguém realmente sentia vontade de comer. Naquela noite de quinta-feira, o ar na sala de jantar da casa de Jorge parecia muito mais pesado do que o normal. O barulho dos talheres batendo nos pratos de louça era o único som que preenchia o espaço, entrecortado apenas pelas reclamações constantes de Jorge sobre o movimento fraco em sua oficina. Jorge era um homem robusto, de mãos calejadas pela graxa e pelo trabalho duro, mas naquele momento, algo em seu rosto parecia errado. Sua pele tinha um tom cinzento, e pequenos pontos de suor frio brilhavam em sua testa, apesar da brisa que entrava pela janela aberta. Ricardo, sentado à frente do pai, não conseguia se concentrar na comida. Ele trabalhava como paramédico há 5 anos, e seus olhos já estavam treinados para identificar o que a maioria ignorava. Ele observava como Jorge apertava o garfo com força excessiva e como, de vez em quando, levava a mão livre ao peito, massageando a região por cima da camisa de botões de forma nervosa. Pai, você está sentindo algum desconforto no peito? Perguntou Ricardo, mantendo a voz calma, tentando não assustar o resto da família. Jorge parou de mastigar. Ele encarou o filho com um olhar carregado de desprezo. Para Jorge, Ricardo sempre foi o filho que escolheu um caminho fácil, andando de ambulância, em vez de assumir os motores pesados da oficina da família. Começou de novo com isso? Jorge perguntou, com a voz áspera e alta, o suficiente para fazer sua esposa baixar a cabeça. Eu já disse que é apenas uma indigestão. Comi demais no almoço e essa carne do jantar está pesada. Não preciso de um diagnóstico de alguém que só quer se exibir com aquele diploma de socorrista. Ele jogou o guardanapo sobre a mesa com um gesto brusco. O rosto de Jorge estava ficando cada vez mais pálido, mas o seu orgulho parecia inflar na mesma proporção da sua dor. Você é um alarmista, Ricardo, sempre tentando encontrar doença onde não existe nada. Quer ser o herói? Vá salvar algum estranho na rua e me deixe em paz na minha própria casa. A humilhação foi direta. Os outros familiares continuaram em silêncio, encarando seus pratos, temendo a fúria do patriarca. Ricardo não retrucou. Ele não sentiu raiva. Sentiu um medo profundo pelo que estava por vir. Ele notou que o pai começou a massagear o braço esquerdo de forma inconsciente, um movimento circular que era um sinal clássico de alerta. O suor na testa de Jorge agora escorria em gotas grossas, o que na medicina chamamos de diaforese, um sinal de que o sistema cardiovascular dele estava sob estresse extremo. Ricardo se levantou sem dizer nada. Ele sabia que não adiantaria discutir com a teimosia do pai. Ele caminhou até o corredor, onde sua mochila de equipamentos estava guardada. Enquanto abria o zíper, ele pensou na ironia da situação. O coração avisa o que o orgulho tenta esconder, mas o corpo não aceita mentiras por muito tempo. Na sala, Jorge tentava manter a pose, mas sentia uma pressão crescente, como se um peso enorme estivesse sentado em seu peito. Ele se recusava a admitir o problema. A dor não era aguda, era um peso sufocante que subia para a mandíbula. Ele sentiu uma náusea súbita e o estômago revirou. Vou pro quarto, anunciou Jorge, tentando se levantar. Assim que tentou apoiar o peso, o mundo girou, sua perna fraquejou e ele precisou se segurar na mesa, fazendo os copos tilintarem. O ar faltou. Jorge abriu a boca, mas apenas um chiado saiu. Seus olhos estavam arregalados de puro medo. Ele finalmente percebeu que aquilo não era uma azia qualquer. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga onde você está assistindo nos comentários. O tempo era o maior inimigo, e cada segundo de hesitação poderia custar a vida que ele tanto tentou proteger com orgulho. O silêncio na sala era cortado pela respiração. Jorge sempre viveu sob uma regra rígida que ele mesmo criou. Doença é coisa de quem não tem o que fazer. Para ele, o trabalho pesado na oficina era a única cura para qualquer mal-estar físico que aparecesse. Se as costas doíam no fim do dia, ele pegava uma ferramenta mais pesada para provar que mandava no próprio corpo. Se a cabeça latejava, ele simplesmente acendia mais um cigarro e continuava debruçado sobre o motor quente de um caminhão. No bairro residencial onde morava, Jorge era visto como uma rocha, o tipo de homem que nunca faltava ao serviço por nada e que desprezava qualquer tipo de fragilidade física como se fosse uma falha grave de caráter. Ele era conhecido na vizinhança como o último a apagar a luz da oficina, resolvendo qualquer problema mecânico com um simples ouvir do motor. Mas essa imagem de homem invencível era apenas uma fachada alimentada por uma teimosia perigosa. O cotidiano de Jorge era um convite aberto ao desastre cardiovascular. Ele nunca abriu mão daquelas refeições gordurosas na padaria da esquina.
ao ignorando completamente os avisos silenciosos que o seu corpo enviava dia após dia. O tabagismo, que o acompanhava desde a juventude, já tinha deixado marcas profundas em seus pulmões, mas Jorge apenas tossia e dizia que era a poeira da oficina incomodando. Ele acreditava piamente que ir ao médico era uma perda de tempo total. Para Jorge, médicos eram para pessoas que não tinham a resistência física que ele forjou ao longo de anos de trabalho manual exaustivo. Ele sentia orgulho das mãos calejadas e da pele curtida pelo sol, vendo isso como um escudo natural contra qualquer enfermidade. Nas últimas semanas, porém, as rachaduras começaram a aparecer de forma nítida. Jorge sentia um cansaço estranho e pesado. Ao subir a pequena ladeira para sua casa, ele frequentemente precisava parar no meio do caminho. Ele fingia que estava olhando para o horizonte, mas a verdade é que ele precisava recuperar o fôlego que parecia fugir. Havia também aquela dor esquisita na mandíbula, uma pontada chata que ele jurava ser apenas um problema de dente ou estresse pelas contas a pagar. Ele mascarava o desconforto com analgésicos e continuava sua rotina, ignorando as batidas irregulares no peito como se fossem apenas falhas em uma engrenagem que precisava de um pouco mais de óleo. As náuseas constantes que sentia após o esforço eram tratadas com antiácidos, como se o problema fosse apenas um estômago sensível e não um sistema circulatório à beira de um colapso. Ricardo, com seu olhar técnico de paramédico e uma preocupação que vinha da alma, tentava intervir sempre que podia. Ele tinha visto exames de sangue antigos que Jorge tentou esconder na gaveta na oficina. Os resultados eram assustadores e mostravam níveis de colesterol altíssimos. Além disso, o histórico familiar não era favorável. O avô de Ricardo também tinha partido muito cedo por causa de problemas cardíacos súbitos. Mas toda vez que Ricardo tentava abordar o assunto, a barreira do autoritarismo de Jorge subia instantaneamente. O pai o via apenas como o garoto que ele criou, e que agora, com um diploma debaixo do braço, achava que podia lhe dizer exatamente como ele deveria viver sua vida de homem feito. Essa resistência criou um abismo emocional entre os dois, que agora custava caro demais. Ricardo falava sobre prevenção, enquanto Jorge respondia com ironia e uma grosseria que afastava a ajuda. Toda essa tensão acumulada e os sinais negligenciados convergiram para aquele momento de pavor na sala de jantar. Jorge sempre acreditou que admitir uma dor física era o mesmo que admitir uma derrota, mas a biologia não se importa com orgulho. O coração dele não estava mais disposto a ser ignorado. As artérias, entupidas por anos de negligência e fumo, chegaram ao seu limite. Enquanto Jorge lutava para respirar, a realidade de sua própria fragilidade finalmente derrubava o muro de teimosia que ele construiu durante toda a vida, deixando apenas o medo em seu lugar. Jorge não teve tempo de dizer mais nada. O corpo dele pendeu para o lado e a cadeira raspou no chão com um barulho seco antes de ele desabar por completo sobre o tapete. O silêncio durou apenas um segundo, sendo quebrado pelos gritos desesperados da família. No entanto, enquanto todos entravam em pânico, Ricardo já estava em movimento. O medo se transformou em calma técnica. Ele se ajoelhou ao lado do pai e notou a mão de Jorge fechada com força sobre o peito. Era o sinal de Levine, uma reação instintiva de quem sente o coração ser esmagado. Ricardo não hesitou. Ele olhou para a irmã e falou com uma voz firme que cortou a histeria. Pediu que ela ligasse para a emergência e informasse a suspeita de infarto agudo. Enquanto ela discava, Ricardo já abria sua mochila de socorrista. Ele verificou o pulso de Jorge, que estava rápido e fraco, e observou a respiração ruidosa. Jorge estava consciente, mas seus olhos estavam fixos no teto, nublados pela dor e pelo choque de perceber que sua teimosia não o protegia mais. Ricardo posicionou o pai bem para facilitar a entrada de ar. Ele sabia que cada minuto sem oxigênio no músculo cardíaco significava a morte de uma parte do coração. Ricardo falava com o pai, pedindo para ele respirar devagar, ignorando as ofensas que tinha ouvido antes. Naquele instante, não havia mágoa, apenas o dever de um filho que queria salvar o pai. Quando o som da sirene finalmente ecoou na rua, Ricardo sentiu alívio, mas sabia que a batalha estava apenas começando. Jorge foi levado às pressas, enquanto a família acompanhava o rastro das luzes
luzes da ambulância atravessando o bairro silencioso. No corredor do hospital, o cheiro de desinfetante era sufocante. A família aguardava em silêncio. O médico saiu da cirurgia e caminhou até Ricardo. Ele explicou que Jorge passou por uma angioplastia de emergência. Uma das artérias principais estava quase totalmente obstruída. O médico foi direto. Se Ricardo não tivesse identificado os sinais tão rápido, o dano teria sido fatal. O músculo cardíaco estava sofrendo uma necrose, mas a intervenção rápida salvou sua vida. O antagonismo de Jorge desmoronou diante da realidade de sua própria fragilidade e da morte iminente. Quando Ricardo entrou no quarto, encontrou um Jorge muito diferente. Ele estava pálido, cercado por aparelhos que marcavam a cadência de uma vida que quase se apagou. Jorge olhou para o filho por um longo tempo. O orgulho que antes era uma armadura, agora parecia um peso inútil. Ele não tinha forças para grandes discursos e Ricardo não precisava de palavras. O silêncio era carregado de uma nova e profunda compreensão mútua, algo que as brigas do passado nunca permitiram acontecer entre eles dois durante todos esses anos. O médico explicou que a vida de Jorge mudaria radicalmente. O cigarro teria que ser abandonado, a dieta gordurosa esquecida e o estresse controlado. Pela primeira vez, Jorge não contestou nada. Ele não fez piadas, nem chamou as recomendações de bobagem. Ele apenas assentiu, com os olhos marejados, aceitando finalmente que não era invencível. Nos dias seguintes, a rotina na casa mudou. Jorge agora precisava de ajuda para tarefas simples, e Ricardo estava lá todos os dias, paciente, cuidando da medicação e acompanhando cada pequeno passo daquela recuperação lenta. A redenção de Jorge veio de forma silenciosa. Certa tarde, Jorge estendeu a mão e tocou o braço do filho. Ele não pediu desculpas formais, mas seu olhar dizia tudo o que a voz ainda não conseguia expressar. Ele aceitou o remédio com uma humildade que nunca tinha demonstrado antes. A oficina permaneceu fechada, mas a lição aprendida foi o maior concerto de sua vida. Ele entendeu que ser forte não é ignorar a dor. Ricardo continuou sendo o mesmo técnico, mas agora havia uma ponte onde antes existia um abismo. Reconhecer um infarto não é apenas identificar uma dor, é ter a coragem de ouvir o que o corpo grita antes que o silêncio se torne definitivo.